Gravando, começou a gravar, tá? Essa aula eu vou colocar no AVA para vocês, assim como outros professores estão fazendo. Eu não sei como eles estão utilizando a gravação. Uns devem estar colocando via YouTube, link no YouTube para vocês no AVA, outros fazendo de uma forma diferente, mas eu vou colocar para vocês o link no AVA e depois só clicar no link e assistir, acessar a nossa aula de hoje e as próximas aulas, tá? Neste momento, eu vou desligar nossa câmera, eu só abri a câmera para dar um oi para vocês me conhecerem um pouquinho mais de perto, mas as nossas aulas, eu vou sempre priorizar a aula, assim, eu falo eu, tá? Vocês fiquem à vontade, mas em relação a mim, eu não vou gravar aulas com câmera ligada, porque eu estou gravando a nossa aula e eu vou utilizar do meu direito de imagem, tá bom? De acordo com a Constituição, então eu prefiro seguir essa legislação, tá? Se outros professores, né, estão gravando com a imagem deles, aí tudo bem, é consenso de cada um, tá? No meu caso, eu vou gravar sem câmera. Hoje é só uma exceção para a gente se conhecer, para vocês verem meu rosto, né? Infelizmente, eu não posso ver vocês, porque a gente, né, tá aqui no virtual, nem todo mundo vai abrir câmera, etc. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, tá, de estar aqui com vocês nesse momento síncrono. Sejam bem-vindos ao campus. Uma pena que a gente ainda está na pandemia, no momento virtual, mas assim que a gente retornar, vocês vão vivenciar cada experiência que vocês vão ficar malucos. É muito bom. Cada cantinho do IFES, como eu falo assim, de forma pessoal, parece até uma universidade, sabe? Vocês têm laboratório, tem vários recursos, vocês vão ficar, assim, doidos, é muito bom, tá? Deixa agora eu desligar a câmera. Ok, desliguei e vou começar a projetar o que eu quero projetar, tá? A primeira coisa que eu vou projetar aqui, deixa eu iniciar um negócio aqui, a tela inteira, ok. A partir desse momento, eu não vou estar vendo o chat de vocês, tá? Depois eu retorno no chat e aí a gente resolve aí as dúvidas. Permitir, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer certinho. A gente lê para a senhora, as pessoas que ligarem o microfone, a gente lê para a senhora as dúvidas. Então tá, minha querida, muito obrigada, tá? Deixa eu ver aqui. Por gentileza, alguém pode me dizer se já está projetando? Sim, estamos vendo. Tá, beleza, obrigada. Ok, obrigada. Beleza. Gente, olha só, o plano de ensino... eu vou fazer o contrário. Ao invés do plano de ensino, eu vou lá no AVA, já está aberto aqui o AVA, que eu gostaria de explicar algumas coisinhas para vocês bem rapidinho. Aqui o AVA, todo mundo já viu, não vou ficar tocando nesse assunto da primeira parte do AVA, mas eu coloquei semana passada o nosso plano de ensino, tá? É obrigatório que o professor, no IFES, mostre esse plano de ensino a vocês. Eu também sou favorável a mostrar esse plano de ensino, embora tenha algumas partes ali que, com certeza, para vocês não interessam. A gente olha assim e fala, nossa, que negócio chato, vamos lá, igual aqui, olha, vocês estão vendo o plano de ensino de vocês, aí tem um negócio escrito ementa, objetivo geral, geralmente é meio chato ficar vendo essas partes aqui, mas elas são importantes porque descrevem a nossa disciplina, tá bom? De uma forma geral, a nossa disciplina de língua portuguesa vai trabalhar a significação, a comunicação e a identidade linguística. Bom, os objetivos eu não vou ler, isso depois vocês com calma dão uma olhada. No plano de ensino, nós temos também um conteúdo programático, tá? Esse conteúdo programático, gente, é um pouco, entre aspas, fictício, porque vocês vão perceber que ele está semana por semana, e nós aqui estamos trabalhando a cada quinzena. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando umas 3 semanas, né? Eu vou ficar com vocês essa semana que vem na outra. Entretanto, no plano de ensino, está semana a semana. Por isso que eu disse que é fictício. Mas, professora, mas por que fictício, né?
É porque é uma burocracia, é um documento que a gente tem que fazer, que a gente tem que enviar ao pedagógico para deixar registrado, tá bom? Então, tá aqui o plano de ensino de vocês, com o conteúdo todinho que a gente vai trabalhar durante o ano, sendo as datas fictícias. O conteúdo não, o conteúdo é verdadeiro, tá? Depois eu comento sobre o conteúdo em outro arquivo. Bom, temos o segundo semestre aqui, temos metodologias utilizadas, observem que eu coloquei, por exemplo, quadro branco, filme, é porque a gente, esse plano, eu pensei no ensino presencial, tá? A gente não fez pensando nesse, no formato de ensino remoto, não, ele tá meio que no presencial, portanto, desprezem um pouco essa parte de metodologias, ok? A avaliação, tá aqui a quantidade de avaliações que a gente vai fazer. Nós vamos fazer 4 avaliações no primeiro semestre e 4 avaliações no segundo semestre. Eu também coloquei aqui o conteúdo das avaliações e a data delas. Em vermelho, mais uma vez, eu falo para vocês que essas datas são fictícias. Mais uma vez, eu digo para vocês aqui agora que esse plano foi pensado da gente meio que já voltando no presencial, tá bom? Então, essas datas, com certeza, serão alteradas, elas não serão seguidas por mim, mas está aí no registro uma base de o que seria, qual data talvez seria, a gente teria uma avaliação. Aqui, referências, então, ok, esse é o nosso plano de ensino disponível no AVA. Voltando, ainda nessa questão do plano de ensino, eu deixei para vocês no AVA os nossos conteúdos de uma forma bem separada, sem ser por data. Assim, vocês conseguem se organizar melhor, tá vendo? Eu coloquei o 1, o 2, o 3, é como se fosse, assim, uma ordem. É como não? É, né? Na verdade, é uma ordem que nós vamos seguir. Só um minutinho, que eu acho que eu tenho que aceitar alguém aqui. Peraí. Tá, permiti já. Continuando. Bom, o primeiro conteúdo da nossa semana, e da semana seguinte, e da terceira semana, eu priorizei trabalhar as tipologias e gêneros textuais nas 3 semanas. Primeiro, porque é um conteúdo um pouco detalhista, no caso, as tipologias. E segundo, porque, como é o nosso primeiro momento, eu não quis assustar vocês já com o conteúdo funções da linguagem. O conteúdo funções da linguagem é muito pesadinho, no sentido de ser detalhista também, ter muitos detalhes para a gente meio que ter que compreender, decorar algumas coisas. Então, se eu juntasse essas 2 aulas aqui em 3 semanas, eu ia deixar vocês assustados. Então, como é a nossa primeira vez, eu priorizei deixar uma folga bem legal nesse primeiro contato, tá? Esse arquivo que vocês têm no AVA, ele tá bem aqui, olha, ordem dos conteúdos, vamos voltar nele aqui. E tem as provas, tá? As provas eu não vou alterar o conteúdo, a primeira avaliação é de tipologia, então essa semana é muito importante, porque vai ser priorizada na nossa primeira avaliação, e temos aqui a 2, a 3 e a avaliação 4, totalizando 50 pontos no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente também tem nossos conteúdos aqui bonitinhos, e as avaliações com seus respectivos conteúdos, também fechando aí nos 50 pontos. 4 avaliações, cada uma aí valendo, um vale 10, outro 15, outro 10, totalizando 50. De novo, data impossível da gente marcar, tá bom? Mas uma coisa eu já vou adiantar a vocês. No próximo material que tá aqui, eu acho que é esse aqui, deixa eu ver, avaliações, que é esse daqui, organização da disciplina. Já vou adiantar a vocês que no nosso próximo... desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. E permitir aqui o aluno. Deixa eu ver. Ok. Bom, no nosso próximo... Na nossa próxima aula que será agendada, sem ser essa semana e semana que vem, ok? Vamos fingir que é em final de julho.
Vamos fingir que é depois do dia 15 de julho, língua portuguesa está voltando, eu já estou voltando com a nossa avaliação, tá bom? Então, nossa primeira avaliação será no nosso próximo encontro, que acontecerá provavelmente depois do dia 15 de julho, tá? Eu vou até escrever aqui, nossa primeira avaliação acontecerá vou escrever informal, tá? Não vou escrever bonitinho aqui, não. No nosso próximo encontro, que provavelmente será depois do dia 15 de julho. Pronto. Aí, para vocês já começarem a se organizar, tá? Deixa eu abrir aqui. E aí, conteúdo já está aqui no arquivo, tá? Depois vocês confiram no arquivo direitinho o conteúdo. No nosso próximo encontro, a gente já vai direto para funções da linguagem e, consequentemente, na avaliação, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma... Não, tem não. Continuando, só para vocês também entenderem a estrutura aí, toda vez que tiver essa partezinha aqui de azul, que eu estou aqui marcando com o mouse, é porque a gente está trabalhando conteúdo exclusivo daquela semana. Então, eu deixei bem separado para vocês no AVA, para não haver confusão, tá vendo? Eu já tenho até o conteúdo do nosso próximo encontro, mas vocês não enxergam lá no AVA, porque eu ocultei para vocês não verem, tá? Porque ainda eu estou mexendo e tudo mais. Então, ó, tem tudo aqui bonitinho. Nossa avaliação já está aqui, ó, está inclusive pronta, tudo bonitinho aqui. E eu sempre vou fazer dessa forma visual, colocar tipo uma imagem de uma lousa branca com o conteúdo da semana e se vai ter ou não avaliação. Observem que no nosso próximo encontro, repito, depois do dia 15 de julho, já vai aparecer isso daqui, ó, primeira avaliação, 10 pontos, ok? Então, vocês sempre vão conseguir visualizar. Importante também falar sobre nossos momentos síncronos. Gente, nós não teremos momentos síncronos, que é o que a gente está fazendo hoje, semanalmente. Eu vou priorizar quinzenalmente. Vocês vão ver que tem professores que estão fazendo isso também. Tem professor que está fazendo por semana e tem professor que está fazendo a cada 15 dias, tá? Só um minutinho aqui. Acho que alguém está com o microfone aberto, não? Não sei. Tem o Gabriel Uber que está com o microfone aberto. Gabriel, por gentileza, fecha seu microfone, por favor. Gabriel, tá olhando o Zap? Gabriel, por acaso você está na aula? Deixa eu anotar o nome dele, depois a gente conversa. Professora, acho que tem como você mutar o microfone dele, como você começou a aula. Será? Deixa eu ver. Desativar o som para todos a chamada. Eu desativei. Ele. Uhum. Beleza. Mas ainda assim tem um barulhinho, né? Vocês estão escutando? Uma interferência, alguma coisa? Tá bom, Gabriel, obrigada. Tá. Deixa rolar esse negócio aqui. Eu tô escutando umas interferências doidas, mas não tem problema não. Deixa rolar. Se não tá atrapalhando vocês, para mim tá tudo bem. Bom, então as nossas aulas acontecerão a cada 15 dias, tá? Semana que vem a gente não tem momento síncrono, mas na terceira semana, que é no finalzinho de junho, a gente já vai ter novamente, já tá até aqui agendado para vocês, ó, dia 29, no mesmo horário, e o link está aqui para vocês. Além disso, os nossos atendimentos, ou seja, momentos que eu vou separar, que eu estarei online,
aqui no AVA, através do chat, para vocês tirarem quaisquer dúvidas que surgirem durante a semana, até mesmo da nossa aula. Porém, gente, vocês podem me procurar à vontade pelo e-mail, podem tirar todas as dúvidas que precisarem, tá bom? Eu não participo de grupo de WhatsApp, porque eu tenho meus motivos pessoais em relação ao grupo de WhatsApp, tá? Como o IFES não obriga a gente a participar, eu prefiro me manter em off, né, nos grupos de alunos, tá? Mas isso não quer dizer que eu sou, tipo assim, uma pessoa chata, que eu não vou atender vocês. Pelo contrário, se surgir qualquer emergência e vocês falarem assim, nossa, eu preciso agora falar com a professora pelo WhatsApp, com certeza eu vou responder vocês, eu não vou deixar vocês no vácuo, tá bom? Só que eu tenho preferência pelo e-mail, que eu também já deixei para vocês, tá? Olha, o meu e-mail tá aqui nesse PDF, que é aqui, ó, como serão nossas aulas. No final desse PDF, que na verdade é um slide que eu montei, eu deixei meu contato para vocês me procurarem. E também a gente tem esse momento do chat, tá bom? O nosso chat vai acontecer no dia 22, de 1 às 2h40. Isso significa que vocês podem entrar 1 hora, podem entrar 1h30, pode entrar 2 horas, a hora que vocês quiserem nesse momento aqui, para tirar suas dúvidas. No ano passado, eu tinha alguns alunos que sempre participavam do meu chat só para pegar a dúvida do outro. Por exemplo, tinha o aluno, que eu não vou falar o nome, ele chegava 1 hora, falava assim, professora, boa tarde, eu não tenho dúvidas, mas gostaria de ficar aqui para ver se alguém tem uma dúvida que eu mesmo posso ficar confuso e resolver. Aí, com certeza, o aluno ficava lá à vontade, tá? Então, fiquem à vontade no nosso chat para vocês entrarem perguntando ou não, ok? Bom, um outro arquivo que eu coloquei, talvez nem todo mundo viu, porque eu coloquei isso aqui na sexta-feira da semana passada, e como eu vi que teve gente que já acessou a sala antes, é a nossa agenda semanal. Eu não sei se vocês já viram de outros professores, mas isso aqui é novo para a gente, tá bom? É a primeira vez que eu fiz essa agenda semanal. Antes, ano passado, a gente tinha outro arquivo para preencher, para mostrar o conteúdo da semana, e agora a gente tem esse arquivo aqui que eu vou abrir para vocês, para preencher, tá? Esse arquivo, ele é bem melhor do que o ano passado, ele mostra de forma detalhada, específica, o que vai acontecer durante a semana da nossa aula. Então, nessa semana, é o momento da nossa aula síncrona, tá aqui registrado, é o momento de eu conversar com vocês sobre a nossa disciplina, é o que eu estou fazendo, e é o momento de eu iniciar o conteúdo que vocês viram ali no AVA, já deram uma olhadinha. Na semana seguinte, a gente vai, no caso, a gente não, aí já é vocês de uma forma autônoma, vocês vão continuar estudando o conteúdo e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me procurar nos canais que eu já falei com vocês, e-mail, o chat, eu vou estar online aqui com vocês, tá bom? O nosso primeiro atendimento e o nosso segundo atendimento, eu estou fazendo via chat. Se eu ver que vai ter uma participação legal, ou se eu ver que o aluno gostaria de ter um momento síncrono para o nosso atendimento, para o nosso plantão de dúvidas, eu também vou fazer isso, tá? É só agora, nesse começo de ano para a gente aqui de língua portuguesa, né, que eu estou priorizando o chat até para vocês irem se acostumando com as ferramentas do Moodle, do AVA Moodle, tá? Mas depois, eu acredito que mais para frente eu farei sim algum momento síncrono de plantão de atendimento para vocês. E na terceira semana, deixa eu só aceitar um aluno aqui. Professora, seu e-mail está lá nos slides, né? Tá lá nos slides, tá lá no final, nesse arquivo que eu não sei mais aqui, eu já estou até perdido de tanto negócio que eu abri aqui, enfim, mas tá lá no arquivo depois das mensagens de boas-vindas, lá no início. Ah, sim, obrigada.
É porque De tinha nada. aqui no chat também. Aham. Ah, então tá, tranquilo. E aí, gente, terceira semana tá aqui atendimento via Moodle também. Percebam, sem avaliação, hein? Mas na próxima eu já vou colocar a avaliação, tá? Fiquem tranquilos, que é bem assim. Finjam que só tem dois negocinhos aqui, ó. Deixa eu fazer assim para vocês visualizarem. Só tem dois blocos aqui. Finja que isso aqui é a semana do dia 15 de julho. Isso aqui é outra semana do dia, sei lá, 20 de julho. A prova de vocês vai estar aqui na semana seguinte, na segunda semana. Eu não vou colocar logo de cara a prova de vocês, porque logo de cara vai aparecer o conteúdo funções da linguagem, tá? Igual tá aqui, olha, já tá até aqui bonitinho para vocês, só que só eu que vejo. Ó, tá aqui, função da linguagem. Aí, isso daqui, provavelmente, esses negócios que eu ainda vou juntar aqui em cima, vou fazer bonitinho, vou ver o que eu faço, vou mudar ainda, por isso que tá oculto para vocês. E a avaliação, tá? E depois a gente toca o bonde. Na próxima vez que a gente se encontrar, a gente já vai para ortografia, enfim, com as outras coisas. Já tá bonitinho aqui, porque eu gosto de fazer tudo logo com antecedência, tá? Porque aí eu vou mudando antes de liberar para vocês, deixando da melhor forma. Deixa eu ver, ok. Nada aqui. Qual é o seu e-mail, Priscila? Deixa eu escrever aqui. Tá lá no negócio, tá? Mas deixa eu ver aqui, peraí. Responda agora. Peraí, o negócio do questionário. Priscila.majona@ifes. Esse aqui é meu e-mail, mas tá lá no slide, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. Deixa eu ver. Acho que não tem, né? Realmente, o professor me ajuda? Não, ok. Ó, Daiane. Olá, Daiane. Entendi, ok, Daiane. Pisei na sala, as doideirinhas que vocês falam. A avaliação vai ser tipo um questionário. Gente, nossa avaliação será questionário, tá? Serão 10 questões objetivas sobre os conteúdos que eu já mencionei, que tá lá no arquivo, e vocês vão marcar a alternativa correta, tá? Vai ser facinho de fazer. Caso vocês tenham alguma dificuldade, se aqui ninguém ainda fez um questionário, lá no meu, aqui, olha, quer ver? Aqui, ó, como serão nossas aulas, eu coloquei um link do IFES mesmo, explicando como que você responde a um questionário. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vir aqui, clicar, olhar esses slides que estão em formato PDF e acessar ao link que fala sobre o questionário, tá? Bom, eu acho que sobre a estrutura das nossas aulas, eu já... Ah, tá, tem uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês não se confundirem. Eu coloco aqui, tá vendo? Exercícios para treino, não vale nota. Eu fiz isso aqui também nos gêneros textuais, é porque realmente eu não vou cobrar nota de lista de exercícios, tá bom? Até o momento, vocês têm lá no arquivo aqui, aquele arquivo sobre avaliações, o conteúdo de cada avaliação, então eu não darei ponto extra para nenhum exercício realizado. Portanto, vocês não precisam fazer o exercício e me enviar para eu ver que vocês fizeram. Não precisa, porque eu não vou dar ponto. Agora, se algum aluno aqui nessa sala, né, na sala de vocês, falar assim, professora, posso te enviar o exercício que eu fiz para você dar uma olhada, mesmo sabendo que você não vai dar nota? Com certeza, gente, eu corrijo para vocês, de coração, tá? Eu corrijo, eu comento, a gente conversa, faço tudo bonitinho, mas já digo, não valerá nota. Também, se vocês observarem, eu já deixo o gabarito lá no final, justamente para vocês já, de forma autônoma, darem uma olhada e ver no que errou, no que acertou, tá? Inclusive, no nosso próximo momento síncrono, que é dia 29, eu vou querer comentar um pouquinho sobre esses exercícios que eu passei para vocês, tá?
E, gente, para finalizar a estrutura da nossa aula, lembrem-se, tá? Eu já expliquei para vocês. Nossos momentos síncronos, nós vamos ter aula de redação. Ok, Isabela, já já eu te respondo, tá? Só vou finalizar aqui uma coisa importante. Como a gente vai ter momento síncrono a cada quinzena, a cada 15 dias, é assim mesmo, tá? Vocês vão ser alunos autônomos, independentes, que vão olhar no AVA aquele conteúdo que eu coloquei, vão assistir aquela videoaula que eu coloquei, lá o link para vocês, e vocês vão estudar, vocês vão resumir, vocês vão anotar dúvidas, vocês vão perguntar quando tiver dúvidas, tá? Infelizmente, o momento que a gente está vivenciando é dessa forma, porém, assim, apesar da desvantagem de vocês não terem um contato, assim, frequente com o professor, vocês também vão despertar a habilidade de autonomia de vocês, que lá na universidade, quando vocês chegarem, vocês vão ter que ter isso aí, né, bem afiado, porque a autonomia é o que rege na universidade, tá? Mas assim, gente, pode ficar tranquilo que eu não sou assim, doida de colocar milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu sempre vou separar bonitinho. Vocês já viram que eu separei em 3 semanas para vocês o mesmo conteúdo, bem detalhado, mas bem folgado também. E eu gosto de fazer tudo bem explicadinho. Então, se vocês abrindo o meu slide, vocês vão ver tudo bonitinho, bem explicadinho, tá bom? Para não ter dúvida. Mas, claro, surgiu dúvida e estou à disposição, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da redação. Isabela, o primeiro ano do ensino médio no Instituto Federal, de acordo com os documentos que falam dos conteúdos e etc., eles não priorizam redação durante o ano. Eles não priorizam você ficar fazendo uma produção textual, por exemplo, uma vez ao mês, a cada 15 dias ou a cada 2 meses. Isso daí mais a partir do segundo ano do ensino médio. E aí, eu sou um pouco contra isso, mas aí, o que eu posso fazer? Sem falar do Enem aqui, né? O nosso conteúdo... Deixa eu tentar explicar melhor. Eu sou um pouco contra, mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer um grande milagre, não, em relação à redação, porque como eles não priorizam tanto o conteúdo, que é o PPC, que a gente chama, tá? Acho que vocês já ouviram falar nessa palavra na primeira semana de aula. Como o PPC nosso, ele não tem essa questão de priorizar a redação no primeiro ano, só a partir do segundo ano, eles jogam muito conteúdo de gramática para a gente no primeiro ano. Então, a gente fica meio que preso. A gente tem que dar conta de conteúdo de literatura, que é um conteúdo que vocês nunca viram. Bom, talvez vocês conheçam, né? De repente tem alguém aqui que teve contato com trovadorismo ano passado, por exemplo, mas a maioria eu sei que não, porque não é um conteúdo do ensino fundamental. Então, o primeiro ano, ele prioriza muito a introdução à literatura, tá? E muita gramática também, vocês vão ver muita gramática pesada. Depois de funções da linguagem vai vir ortografia, acentuação, isso eu acho muito maçante. E aí eu não consigo fazer muita coisa, porque eu tenho que dar conta do conteúdo do PPC, que é essa gramática toda, essa literatura toda. Porém, a gente vai, assim que chegar o conteúdo resumo, que é mais para frente, tá lá na ordem dos nossos conteúdos, a gente já vai trabalhar uma produção textual sobre resumo, a gente vai fazer um resumo, inclusive uma forma de avaliação, eu acho que eu coloquei 10 pontos, aí vocês vão me entregar uma produção textual, eu vou corrigir, vou devolver, tá? Então, a partir do resumo, a gente começa a ter um contato maior com redação. Outra coisa, como eu disse,
não priorizam no primeiro ano redação. Porém, eu tenho uma experiência muito grande em redação. Eu trabalhei a minha vida inteira antes de chegar ao IFES como professora exclusiva de redação. Eu não era professora de gramática, não era professora de literatura. Desde os meus 19 anos, eu era professora de redação para turmas de terceiro ano e pré-vestibular. Eu tive algumas turmas de primeiro ano e segundo ano também, tá? Mas eu sou aqui de Cariacica, da Grande Vitória, e eu trabalhava em colégio particular com terceiro e pré, era minha maior carga horária. Então, eu sou totalmente favorável a gente ver redação esse ano do Enem, tá? Inclusive, eu estou criando um curso de redação aí no IFES, que vai ser somente para alunos de terceiro ano, tá, gente? Vai abrir as inscrições em julho, a gente vai fazer uma divulgação do curso de redação, mas a gente vai abrir as vagas somente para alunos do terceiro ano. De repente, no ano que vem, 2022, eu penso em abrir algumas vagas para alunos de segundo ano e até alunos de primeiro ano. Porém, esse ano, de forma emergencial, eu vou priorizar os terceiros anos. E em relação a vocês, o que a gente pode fazer final do ano, no início do segundo semestre, que vai acontecer em setembro, eu acho que é setembro ou início de outubro, mas vamos falar em setembro, mesmo que não seja o início do segundo semestre. Eu acho que é o final do primeiro semestre, setembro. Setembro, eu gostaria de introduzir vocês, falar um pouco de redação do Enem, da gente ter algumas aulas de como fazer uma redação bem legal, assim, com os macetinhos, tá? Tem os macetinhos, gente, que é fantástico. Você segue o meu macetinho, é fácil tirar nota acima de 800, acima de 900, a gente precisa de um treino, assim, de uns, digamos, 4 meses, 5 meses, mas eu consigo fazer um milagre, sim, porque eu estudei muito, eu criei muitas técnicas. Se vocês conversarem com alguns alunos que foram meus, não do primeiro ano, tá? Mas alunos mas se bem que os do terceiro ano também ainda não foram meus, os desse ano que saíram que foram meus. Mas se vocês conhecerem algum aluno do ano passado do terceiro ano, vocês vão ver que as minhas técnicas valeram para eles também, tá? Então, assim, a gente, mais para setembro, a gente vai conversar, sim, sobre redação, tá? Eu acho que eu respondi a dúvida, né? Deixa eu ver aqui a Laís. Eu estudei redação, primeira semana, e tirei 900 no Enem de janeiro desse ano. Tudo é possível, né? Nossa, com certeza. Ainda tem uns modelinhos. Não é modelo, a palavra modelo é meio pesada, né? Mas, assim, eu tenho uns esqueminhas aí que a gente decora e arrasa. Verdade. Parabéns para você, Laísa. Eu acho que é assim que se pronuncia. Laísa, conta do acento. Gente, então acho que eu respondi, né? Falei muito, que eu gosto de falar muito, né? Ficar batendo papo, mas acho que eu respondi sobre redação. A gente não prioriza muito no primeiro ano, porém eu tento fazer algum milagrezinho aí na nossa vida. Bom, tá certo, o AVA tá explicado. Qualquer dúvida, repito, acho que pela 10ª vez, me procurem, até se tiverem dúvidas no AVA, tá bom? A maioria dos arquivos eu deixo em PDF mesmo, para facilitar a vida de vocês, para vocês baixarem no celular e ter isso no celular, tá bom? Então, tudo PDF. Vocês nunca vão ver eu ficar copiando o negócio aqui em formato de livro e tal. Sempre um PDF, ou uma imagem, ou um link para você assistir uma videoaula, igual tá aqui embaixo, que vocês não estão vendo, porque eu não liberei ainda, que é o da função da linguagem. Já tem vídeo aqui, lá na função da linguagem, tá? Os vídeos, com certeza, são vídeos selecionados do YouTube, geralmente de sites, sites não, gente, esqueci o nome do negócio. Geralmente de logins do YouTube do Enem, de pessoas que dão curso para o Enem, curso
de revisão Enem, etc e tal, eu consigo umas aulas bem legais. Mas se tiver algum conteúdo que eu for dar e não conseguir uma videoaula legal, eu posso gravar para vocês uma videoaula minha, tá? Mas ano passado eu também dei aula para o primeiro ano e a gente não viu necessidade de eu gravar videoaula não, porque os nossos conteúdos, apesar de um pouquinho maçantes de gramática, como eu disse, acentuação, ortografia, em relação à literatura, tem muita videoaula de 5, 3 minutos, assim, geralzona, no YouTube, muito bacana. Então, eu gosto e coloco para vocês, tá? É isso em relação à nossa disciplina. Excedi aqui o nosso tempo, falei que eu ia falar 15 minutos, né? Mas falei até demais, mas não tem problema não, porque eu explico bonitinho para vocês o que eu gostaria de explicar, tá? Deixa eu fechar... não, vou deixar a nossa aba aberta. Não, vou fechar, deixa eu fechar tudo aqui. Deixa eu fechar esse aqui, senão eu fico me confundindo. Mais uma vez, eu vou colocar aqui para vocês o link da nossa lista de presença, tá? Eu vou colocar, porque muitos alunos chegaram depois que eu coloquei o link. Por favor, meninos, assinem com o nome completo de vocês. Não é para colocar apelido, tá bom? É só para colocar o nome e selecionar a turma de vocês. Bom, vamos então para a aula, né, de tipologia, etc. aí. Deixa eu abrir aqui os negócios aqui. Avaliação, ó. Deixa eu ver aqui. Tipologia. Abre aí, pessoal. Faz uma cadeirinha aí para nós tentar os negócios. É ruim, hein? Eu sou meio sonsa, mas também nem tanto. Já pensou? Abrir o arquivo? Deixa eu ver aqui. Maravilhoso. Ai, gente. Se eu ensinasse vocês uns esqueminha aí. Mas vamos lá. Ok, vamos para o nosso primeiro conteúdo de língua portuguesa do ano letivo de 2021. Eu também... depois eu abro o nosso slide, né? Vou começar aqui falando... deixa eu abrir esse slide para mim. Ó, gente, repara não, tá? Eu sou meio doida, porque vocês não me viram presencialmente. A senhora é um pouco indecisa, não é, professora? Eu sou. Eu acho, Nossa, assim, que a senhora é um pouquinho assim... Eu sou. Sabe qual é o meu problema? É porque eu sou muito ansiosa, eu me empolgo muito, aí vem na minha cabeça, tipo assim, 5 coisas, e eu quero falar essas 5 coisas ao mesmo tempo. Aí eu não consigo. Aí eu começo uma, vou na outra. Rápido. Tu tá ligada no 220, professora. Só pra... E nem bebi café, tá? Porque eu não tomo café assim de manhã, não sou muito chegada. A professora toma café, ela virou Eminem. Gente, não, pior que não, meu filho. Eu fico assim, bebendo um vinho, uma cervejinha aí, o negócio é tenso. Mas café não. Eita. Ó, gente, falei que vinho, cervejinha, mas não é assim não, tá? É só no carnaval, no Natal, no Ano Novo, tá bom? Semana. Não, filho, pior que não. É mais nesses momentos aí de festa. Se a senhora quiser fazer um churrasquinho, sabe? Pra trazer um churrasquinho pro pessoal da turma. Nossa, quem dera, hein? Aglomeração. Quem dera. Se a gente pudesse, né, gente? Ai, que dó. Professora, pode chamar só eu e mais umas 3 pessoas aí, tá bom já, que aí não tem aglomeração. Nossa, já pensou uma piscininha? Ai, quem dera. Sei nem o que é isso, gente, festa, mas tá bom. Calma, vamos fazer um churrasco. Aí, igual eu levo meio quilo de carvão. Uma hora a gente vai voltar ao normal, entre aspas, né? Bom, vamos lá, né? Vamos lá começar a nossa aula. Eu coloquei essa imagem aí para vocês. Essa imagem, ela não tá no AVA, tá? Eu selecionei ela, acho que ontem à noite, não sei, final de semana, peguei rapidinho no Google Imagens, só para eu tentar, de uma forma geral, explicar para vocês tipologia e gênero textual. O que é cada coisa e por que é importante a gente estudar. Vou começar de trás para frente, porque é importante estudar, né? É importante estudar tipologia e gênero textual,
Porque a todo momento a gente está, obviamente, falando e escrevendo. Claro, a gente sempre está aí escrevendo, ou se a gente está falando agora, ok, mas depois se a gente parou, a gente está só pensando e escrevendo. E para organizar, para sistematizar a nossa fala, a nossa escrita, surge um conteúdo chamado tipologia textual. Não se enganem com a palavra textual, achando que é só texto escrito. Não, porque texto, qual é o conceito da palavra texto? O texto é uma forma de comunicação que pode ser falada, ou pode ser escrita, ou pode ser gestual, ou pode ser imagética, ok? E aí, para a gente organizar essa vida nossa bagunçada de escrever, de falar, etc., existe esse conteúdo para organizar todo esse babado aí. Segunda coisa, por que é importante? Vocês estão diante do conteúdo mais privilegiado na prova do Enem. E assim, gente, como eu já disse a vocês, eu tenho uma experiência muito grande com cursinho, com aluno de terceiro ano e pré-vestibular. Então, e é uma coisa que eu me orgulho muito. E aí, eu não tenho medo de sempre falar, mesmo para o aluno do primeiro ano, como é importante vocês já pensarem no Enem. Infelizmente, é assim que gira para a gente entrar na universidade. Se a gente quiser entrar na universidade, a gente precisa passar pelo Enem. Então, por que não pensar já no Enem desde o primeiro ano do ensino médio, tá bom? Eu fazia isso com as minhas turmas, porque quando eu trabalhava com os terceiros e prés, igual eu expliquei para vocês, eu tinha também algumas turminhas de primeiro e segundo ano. Então, eu sempre já botava na cabeça deles, pensando lá na frente, tá? Então, vocês estão diante do conteúdo mais importante do Enem, tipologia e gênero, e cai mesmo, tá? Da prova de linguagem, são 45 questões de português na prova do Enem. Das 45, olha, com certeza vocês vão encontrar umas 5 questões só de tipologia e gênero. Aí alguém pode pensar, nossa, mas só isso? Gente, 5 questões é muita coisa, porque se a gente pensar que a gente tem, sei lá, 50 conteúdos de português ou mais, há muito mais, né? Porque a literatura já tem uns 20, 5 questões de um mesmo conteúdo é muita coisa. E por que o Enem prioriza esse conteúdo aí? Porque o que eu acabei de falar para vocês? A todo momento a gente está gesticulando, a gente está vendo imagem, a gente está falando, a gente está escrevendo, a gente está mexendo com as mãos. Vocês não estão me vendo aí, mas durante as minhas aulas, eu mexo muito as minhas mãos enquanto eu estou falando. E aí, por isso que o Enem prioriza esse conteúdo, porque é um conteúdo que nós vivenciamos a todo momento, tá bom? E aí, tem esse versus aí, tipologia versus gênero textual. Eu vou começar com claro, na ordem aí, com a questão do gênero textual, tá bom? O gênero textual é um texto, ok, podemos até pensar na fala também, na imagem, mas agora vamos priorizar um pouquinho já a parte escrita, tá bom? A face escrita, para vocês entenderem melhor a diferença entre os dois e depois amadurecerem a ideia para fala e para imagem. O gênero textual é quando a gente tem um texto que segue uma estrutura, um estilo de escrita, que tem uma finalidade de escrita. Vou te dar um exemplo. Se eu te colocar aí na sua mão, na mão de vocês, uma carta, na mão direita e na mão esquerda, eu te der, deixa eu pensar aqui, uma fábula, sabe? Aquela fábula que fala que os personagens são animais. Com certeza, você vai conseguir ver uma diferença entre esses dois textos na sua mão. De um lado, você tem uma carta que tem data, tem o nome de uma pessoa sendo chamada. Por exemplo,
prezado fulano de tal, você vai ter no final uma identificação que é a assinatura de quem escreveu a carta. Durante a carta, você vai ter um chamamento, fulano de tal, realmente é isso que você pensou, vai ter toda uma estrutura essa carta. E do outro lado, a fábula, ela, totalmente diferente da carta. A fábula, os personagens são animais, vai ter uma moral no final do texto. O que é isso? É um momento de refletir, de reflexão acerca do que foi dito, do que foi escrito. Então, você enxerga uma diferença entre esses dois textos. Ao enxergar essa diferença, você está lidando com estruturas diferentes. Por isso, eles são chamados de gêneros textuais, porque cada um tem a sua forma de comunicação. Mas aí, gente, olha o que eu falei, cada um tem a sua forma de comunicação. Se você olhar lá no passado, vamos pensar em 1900, cara, a maioria não, todo mundo, né? Todo mundo se comunicava através de quê, gente? De carta. Até existia aquele negócio, como que é o nome daquele negócio que eu nunca vi, hein? Parece que eu sou nova, não, eu sou velha, tá? Mas cartão postal, que quando a pessoa viajava, lá na década até de 80, 1900, acho que 2000 ainda rolava. Em 2000, a pessoa viajava e mandava um cartão postal. Gente, hoje, meu amor, se você viaja, você tá no WhatsApp mandando a foto, você tá no Instagram colocando sua fotinha e o outro vê, você não faz mais um cartão postal. Hoje, você usa a carta, você até usa para mandar a cartinha de amor para o seu namorado, para sua namorada, para o seu pai, para sua mãe, sei lá quem que você quer mandar a cartinha. Mas geralmente a gente faz, pode ter alguém que faça isso, mandar cartinha, é romântico. Porém, na maioria dos casos, a gente não faz isso mais, né? A gente faz declaração através do próprio celular, através de mídias sociais, etc. No dia dos namorados, todo mundo postando a fotinho do namorado lá e fazendo, ai, como eu te amo, ai, que coisa linda, você é o amor da minha vida, aí você é o inesperado. Aí ontem eu vi de uma colega minha que ela colocou assim, você é o inesperado mais esperado da minha vida. Eu achei o máximo esse trocadilho aí que ela colocou. Então, a gente faz isso. O que eu quero chegar? Por que eu tô falando toda essa enrolação aí? Gente, eu quero dizer o seguinte, conforme o tempo vai passando, os gêneros textuais vão alterando, vão surgindo novos gêneros textuais. Então, se eu falar para você que o comentário do Facebook é um gênero textual, o comentário do Facebook se tornou gênero textual. Então, de acordo com a nossa evolução, os gêneros textuais vão se alterando, vão surgindo outros, e por isso eles são infinitos, eles são ilimitados. Vou dar outro exemplo, o blog surgiu, eu não me lembro a década, mas eu acho que foi 2000, entre final de 1990 e 2000, né? Pensando aí uns 20 anos após o advento da internet, computador, que surgiu mais ou menos a Guerra Fria, né? E aí o blog, tudo bem que hoje ainda existe muita gente que faz blog, etc e tal, mas ele já começou a cair em desuso. No passado, ele era um gênero textual super usado, na década de 2000, era tipo assim, o auge do blog, o momento do blog, blog de viagem, blog de não sei o quê. Hoje, as pessoas, ainda existem blogs, muita gente ainda lê, assiste algum vídeo do blog, postado no blog, com certeza, porém ele está caindo em desuso. Por que ele está caindo em desuso? Porque as redes sociais, o YouTube está dominando. Tanto que no YouTube existe a palavra vlog, que é com V, não é blog com B de bola, não. É vlog com V de vaca. Vlog, o que é um vlog? O vlog geralmente a gente trata de viagem. Vlog de viagem. São vídeos que as pessoas fazem
sei lá, a pessoa foi lá para Paris, aí gravou o que comeu, fez aquele tour 360 no hotel que se hospedou, grava aquele vídeo e posta no YouTube. Isso é um chamado vlog. Isso é um novo gênero textual do século XXI, ok? Gênero textual infinito, muda o tempo todo. Tipologia textual. Gente, o que é isso? Tipologia textual. Esse conteúdo foi criado, a tipologia, para resolver o problema da infinitude do gênero textual. Pera lá, como assim, professora? Gente, se temos um negócio que é infinito e ilimitado, daria bagunça da gente estudar. Não tem como a gente ficar estudando uma coisa que é infinita, certo? E aí surge a tipologia para resolver esse problema da infinitude. Como assim? É como se a tipologia fossem 5 caixas, tá? A tipologia são 5 caixas, 5 conteúdos que você vai jogar esses gêneros textuais, ou seja, vai ficar jogando, né? Eu tenho que falar no gerúndio, jogando, porque o gênero textual é infinito, então você vai pegar e vai jogar esses gêneros dentro das caixas. Como assim? Deixa eu tentar explicar visualmente, né? Deixa eu tentar fazer aqui, ó. Por exemplo, 3, 4, 5. Nós temos aqui 5 tipologias. Eu vou colocar em qualquer ordem, porque não precisa seguir uma ordem, tá? A primeira é a narrativa, a segunda é a expositiva, a terceira é a argumentativa. Alguém aqui está chamando. Tem até aqui no nosso... Peraí, permitir, né? Ok. Tá. Tá tudo aqui bonitinho para vocês, né? Olha, eu estava escrevendo ali no Paint, mas acho que a gente pode partir daqui. Narrativo, descritivo, argumentativo, chamado dissertativo, expositivo e injuntivo. Então, é como se a gente tivesse 5 caixinhas e a gente precisasse jogar os gêneros textuais em cada caixinha. Então, por exemplo, deixa eu pegar um outro negócio aqui para ver se eu consigo escrever. Então, são classificações para os gêneros textuais. Exatamente. Deixa eu pegar um vermelhinho aqui. Por exemplo, o conto. O conto, ele conta uma história. Aí você jogava o conto na classificação narrativa, na tipologia narrativa. A dissertação argumentativa do Enem, tá? Do Enem, que é o gênero textual privilegiado na redação do Enem. A dissertação argumentativa, infelizmente, você vai ter que, né, aqui refletir de uma forma um pouco amplificada, porque a dissertação argumentativa, você já jogaria um pedaço na argumentativa e um pedaço na expositiva. Como assim, professora? É porque, gente, embora você consiga jogar cada gênero em uma caixinha específico, vai ter um momento que aquele gênero, ele vai se misturar, aquele gênero da tipologia narrativa, ele pode ter um momento de descrição, ok? Então, vamos voltar na carta para ver se vocês vão acompanhar meu raciocínio? Se eu te der uma carta que tem lá, narrando a história, deixa eu criar aqui uma ideia. Eu escrevi uma carta para vocês contando como foram as minhas férias de janeiro. Ok, se eu pedisse para vocês classificarem de acordo com a tipologia dessa carta contando as minhas férias, de primeiro vocês iam jogar na caixinha da narração, porque eu tô narrando, eu tô contando a história que aconteceu comigo nas minhas férias. Entretanto, em algum momento daquela minha cartinha, eu coloquei a descrição de um churrasco que eu participei, com piscina, com sei lá o quê, um monte de coisa dentro, bola dentro da piscina, etc. Então, eu vou acabar colocando aquela carta, eu não vou mais jogar somente na caixa da narração, eu vou colocar também na caixa da descrição. Portanto, a pergunta se modifica.
Quais as tipologias predominantes da carta da Priscila? Resposta: narração e descrição. Ok? Então, voltando, agora iniciando o nosso slide, o que é tipologia e o que é gênero textual? Gênero textual configura-se por estabelecer a estrutura do texto, perdão. Gênero textual se configura por desenvolver a estrutura do texto, a situação comunicativa. E todos os gêneros textuais, eles são de uma forma ilimitada, infinita, surgem a todo momento. E tipo textual é uma forma de classificação desse amontoado de gêneros textuais. Portanto, como é uma classificação, o tipo é limitado. São 5: narrativo, descritivo, dissertativo, ou também chamado de argumentativo, expositivo e injuntivo, que é o que a gente vai dar uma pincelada a partir de agora, tá? De uma forma Qual a diferença entre o expositivo e o descritivo? Nós vamos ver já, mas já te respondendo, o descritivo é aquele que descreve de forma detalhada um objeto, uma cor, até uma ação. E o expositivo, ele vai te dar uma informação, tá? Mas a gente vai já falar sobre cada um deles. Bom, aqui eu cheguei a colocar para vocês a ideia de uma carta, né, no slide. Eu falei assim, se eu te der uma carta do Papai Noel e pedir para classificar o gênero e o tipo, na sua cabeça, gente, na cabeça de vocês, em primeira instância, você já joga carta, você coloca, obviamente, uma carta pessoal como gênero textual e, obviamente, você já joga na classificação do tipo textual narrativo, porque é uma carta. Mas aí, se eu perguntar para você, quais as tipologias predominantes na carta, obviamente que você vai pensar em mais do que uma tipologia. Pode ser narrativa e descritiva, pode ser narrativa e argumentativa, pode ser narrativa e expositiva, vai depender do conteúdo da carta, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida para a gente seguir tudo aí. Acho que não, né? Senão também alguém já falaria aí, já que vocês já estão me ajudando nessa parte. Vamos lá. Deixa eu fechar essa bagunça aqui. Professora, os slides vão ser disponibilizados lá no AVA, certo? Os slides, eles já estão no AVA, tá bom? Ah, sim, desculpa. Eu esqueci. Não precisa pedir desculpa, não. Fica à vontade para perguntar, porque para mim nenhuma pergunta é vaga, não. Ótimo você ter falado, eles estão aqui para quem ainda não está, para quem chegou depois, que eu ainda aceitei gente depois, tá? Olha aqui, gente, o slide está aqui, tipologia textual, ele está em formato PDF, porque só dá para colocar ele assim, tá bom? Mas tá bonitinho para vocês visualizarem lá. Vou até clicar para todo mundo ver. Ó, é a mesma coisa que eu estou projetando, tá? Só tá em formato PDF lá no seu AVA. Vou fechar aqui e vou abrir o meu, hein? Vou tomar uma aguinha aqui, peraí. Ok. Bom, eu acho que todo mundo aqui entendeu, né? O que vem a ser tipologia, ou também chamada de tipo textual e gênero textual. É moleza, você tem contato com o gênero textual, ensino fundamental inteiro, com certeza. Ok, vamos falar do primeiro, eu vou falar de uma forma geral, tá? E o que isso significa? Significa que na parte do tipo textual narrativo, que vai estar falando assim, o que é um personagem, o que é um clímax, o que é um tempo psicológico, cronológico,
eu não vou ficar entrando nesse assunto, não, porque só para falar dessas partes da narração, a gente demandaria aí uma aula inteira para ficar nisso. E o objetivo dessa aula aqui não é ficar só na tipologia narrativa, é eu fazer aqui com vocês uma explicação geral das 5 tipologias e a gente chegar a uma conclusão no final desse slide, tá bom? Bom, gente, o tipo textual narrativo, ele é aquele em que os textos vão narrar uma história, moleza, né? Então, todo texto que narrar uma história, que contar uma história, a gente vai classificá-lo, a gente vai delimitá-lo como tipologia narrativa. Tá? Então, tá aqui, olha só, a gente tá muito básico, tá bonitinho para vocês. Narrar é contar um ou mais fatos que ocorrem com personagens, local, tempo. Gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe o que é um texto narrativo. Todos vocês no ensino fundamental, tudo bem que no ano passado, eu também tenho que lembrar que a gente também estava em pandemia e foi muito difícil para vocês no 9º ano do ensino fundamental estudar. Eu entendo perfeitamente, tá bom? O meu marido, ele é professor de matemática, mas ele também trabalha com o 9º ano do ensino fundamental, ele é professor do estado e da prefeitura, e eu vi a dificuldade dos alunos dele, da participação, do conteúdo que foi muito enxugado, eu entendo, tá bom? Então, se alguém aqui nesta aula falar assim, nossa, professora, eu não tive isso, eu não sei o que a senhora está falando, senhora não, né? Eu não sei o que você está falando, me ajude, gente, eu vou ajudar vocês de coração, não precisa nem ser aqui agora, é só me falar por e-mail, que aí eu ajudo você de uma forma individual, tá bom? De acordo com a sua necessidade, mas também fiquem à vontade, se alguém aqui falar assim, nossa, eu não sei o que você está falando, nunca vi na minha vida, explica melhor, professor, explica devagar, aí, com certeza, eu vou tentar falar um pouco devagar, tá, gente? É porque é meu jeito mesmo. Já expliquei que eu sou muito doida e falo muito. Vocês já perceberam aí? Bom, continuando. Então, todo texto que contar uma história, a gente vai classificar em primeira instância, em primeira vez, de cara, como narrativo. Depois que a gente vai pensar se aquele texto tem outras tipologias. Igual eu expliquei, se tem descrição também, se tem argumentação. Mas se você viu que está contando a história, a primeira caixinha que você joga já é da narrativa. Aí eu tenho um exemplo, eu tenho mais que um exemplo, deixa eu lembrar aqui. Isso, eu tenho um exemplo normal, como assim normal que eu estou considerando? Tirei de um conto, tá bom? Aí tem aqui, seu Antônio parou, pediu licença para sentar, pediu um trago do meu cigarro e eu dei todo, parecia precisar mais que eu. Começou aos trancos e barrancos a contar sua história, de como amou, se mudou para essa cidade muitos anos atrás, trabalhou numa grande fábrica de pneus em São Paulo e ergueu aqui nessa cidadezinha sua casa. Foi vulcanizador de látex, violeiro, viajou o Brasil e descreveu como pôde uma das 10 cidades como sendo lindas. Envelheceu, perdeu o trabalho e hoje vive do aluguel de uma outra casa. Claro que isso aí é um trecho de um conto de Moinho Labirinto, tá? Mas dá pra gente entender que tem todo o personagem, tem um espaço, tem o local, a gente viu que tem fábrica, tem São Paulo, tem muita coisa aí que dá pra gente entender que tá contando a história do seu Antônio. Por isso a gente vai classificar como tipologia predominante, olha a palavra que eu usei, predominante, a narrativa. Por que predominante? Porque do início ao fim está contando uma história. Porém, de novo, foi a pergunta que eu fiz, predominante. Agora, se eu falasse assim, quais as tipologias estão presentes no trecho acima, no trecho do slide, aí a gente vai amadurecer, vai caçar aqui mais alguma outra tipologia e vai mudar a nossa resposta, tá? Mas, por enquanto, é suficiente para mim e acredito para vocês entenderem que isso aqui é um contar de histórias
de história e, portanto, a gente classifica como narrativa, que é a predominante. O segundo exemplo, gente, é um poema. Olha só, até num poema a gente pode contar uma história. O título do poema: Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Sinal trágico, né? Tá até chato esse final aí, porém é um clássico, é um poema, assim, famosíssimo de Manuel Bandeira. E se vocês olharem, gente, do início ao fim tem uma história. Se eu pedisse para vocês pegarem esse poema e escrever um texto narrativo em parágrafos, sabe? Nossa, dava para a gente fazer um baita texto, um texto bem legal com a história de João Gostoso. Claro que acrescentando mais coisas aí para formar um texto em parágrafos. Mas até num poema a gente tem, olha, narração, a gente tem um contar de história. E como eu vejo isso, gente? Como que eu provo que num poema ou em um texto a gente está narrando? Sabe por quê, gente? O principal, a gente vê narrador, a gente vê personagem, a gente vê um espaço. Olha lá, o espaço do João Gostoso, ele tinha o Morro da Babilônia, ele foi no bar 20 de novembro, depois ele foi para Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente tem um tempo, a gente enxerga tempo no texto narrativo, seja ele através de horário mesmo, tipo assim, hoje de manhã eu acordei e fui direto para o churrasco. Isso é o chamado tempo cronológico. Agora, se eu não mencionar nenhum horário, nenhum turno, manhã, tarde, noite, não mencionar nada, aquele tempo é psicológico. O que isso quer dizer? Que está na cabeça do leitor interpretar em qual tempo aquele personagem está. Muito louco, né? Mas é também o tempo privilegiado nas fantasias. Para quem gosta muito de ler fantasia ou assistir, né? Tem que assistir, não dá para assistir um vídeo e pensar em tempo psicológico, não. Porque aí, né, tem na série, em alguma série que envolve fantasia, acaba tendo um momento do cronológico. Ok, mas mais na leitura, em textos no papel mesmo, a gente consegue enxergar melhor um tempo psicológico. No caso, cada um, né, que aí vai da sua interpretação. Enredo, gente, tem uma história. João Gostoso, ele era, uma pessoa que trabalhava na feira, morava no morro, etc. Ele tem uma história. E o conflito, o clímax, que é o ápice da narração, é quando vai acontecer aquela coisa que, quando a gente está assistindo o filme, a gente fica ansioso. Gente, eu tava assim, gente, olha só, não ri não, tá? Eu estou viciada em dorama, tá? Para quem não sabe, é série coreana, tá? E aí, nossa, eu roí todas as minhas unhas final de semana, porque eu tava assistindo Jardim de Meteoros, 49 episódios, eu não consegui assistir todos os episódios final de semana, eu comi todas as minhas unhas em determinados momentos do capítulo lá de Jardim de Meteoros. Isso significa que eu estava vivenciando o clímax, o conflito daquele episódio. Não estou dizendo que todo mundo que vai comer a unha, né? Mas cada um reage de uma forma. Alguém vai chorar, alguém vai rir, alguém vai ficar ansioso, o coração vai palpitar, alguma coisa aí. Isso é o conflito, isso é o clímax. E o desfecho é o final daquela história. Infelizmente, João Gostoso teve um fim trágico, né? Mas esse era o objetivo do Manuel Bandeira, tá? E tem toda uma contextualização também, galera, tá? Isso aí não era só um simples João Gostoso, não. Na época em que Manuel Bandeira escreveu esse poema, muitas pessoas se atiravam na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, também tem toda uma criticidade por trás aí desse poema, tá? Aí, galera, igual eu expliquei para vocês, como a gente vai priorizar as outras tipologias, eu não vou ficar aqui explicando cada parte desses tópicos, não, tá bom? Então, a gente não vai ficar aqui, o que é um narrador personagem, o que é um...
exemplo. O que é o narrador observador? Ok? Eu vou passando o slide aqui devagar para vocês verem, mas depois, em casa, aí, em casa não, vocês já estão, né? Na casa de vocês, aí, vocês vão dar uma olhada de uma forma mais minuciosa, mais cuidadora em relação a isso, tá? Não é o nosso objetivo aqui. Porque, na minha concepção, vocês já viram esse conteúdo no ano passado, ou no ano retrasado, ou no 7º ano. Porque esse conteúdo aqui, do tipo de narrador, do personagem, do espaço, é conteúdo do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano e do 9º ano do ensino fundamental. Todo ano vocês viram isso daqui que o professor sempre passava. Tempo cronológico, tempo psicológico. Nossa, o jogo do 24 horas é muito bom. Nossa, o jogo é ótimo. Play 2, nossa, maravilhoso. Eu não assisti, não, mas eu não assisti isso aí, não. Eu que coloquei, achei legal assim, fui pesquisando. Não assisti também, não, só o jogo que eu joguei mesmo, mas é bom. No jogo eu gosto de Resident Evil, eu já zerei todos que dá pra jogar no Xbox. Nossa, professora, agora a gente é professora preferida. No PS4 eu não joguei porque eu não tenho, tá? Eu só tenho o Xbox e do velho ainda. Então, todos os Resident Evil que cabe no Xbox eu joguei. Tá bom, professora. Quando a senhora zerar speedrun de Resident Evil 4, a gente conversa, pode ser. Zerei Nossa, massa. Dá pra jogar em dupla? Não, o 4 não. Dá pra jogar o 6. O 6 dá pra jogar em dupla. Então, continua o PUBG, tá, gente? Dá licença que eu sou campeã, tá, do PUBG, tá? Se a senhora pagar pra mim na Steam, a gente joga junto, professor. Meu nome é Gata Fantasma, só pra dizer, no PUBG. Vamos lá. Professora, assiste Naruto. Que Naruto? Não, agora eu tô nos doramas. Dorama. Meu sonho agora é pra Coreia do Sul. Assiste Kakegurui na TV da sala. Hein? Professora, a senhora joga LOL também, Minecraft? Dá pra fazer um campeonato? Não jogo. Eu jogo PUBG. PUBG é meu karma aí também. Bom, vamos lá. Enredo, tudo bem, é o que vai acontecer na história. Então, assim, gente, anda aqui naquele slide. De novo, falei de uma forma muito breve e gostaria só de falar mais uma coisa sobre isso, tá? Eu vou abrir aqui o Ava rapidinho, tá? Eu tô ciente do nosso tempo, mas vai dar tudo certo. Aqui, cadê? Olha, tá vendo aqui, gente, no Ava, eu coloquei para vocês, para ajudar vocês na hora de interpretar esse meu slide, tipo um mapa que eu fiz, eu mesma que fiz esse negócio aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar, não dá não. Eu resumi aquele slide que fala sobre personagem, tempo, espaço, tudo bonitinho aqui para vocês não se perderem. Então, em casa, quando vocês forem estudar essa parte, deem uma olhada nesse mapa para realmente entender o que está em cada parte desse slide aqui, tá bom? Mas é só isso que eu queria mostrar. Vou continuar aqui. O segundo tipo textual é o descritivo. Só mais uma vez falando, tá na ordem que eu coloquei aqui, narrativo, descritivo, tá seguindo essa ordem, porém não existe ordem, tá? Você não precisa decorar, estudar, decorar de acordo com a ordem que eu tô colocando, tá? Fui eu que fui botando aí. Eu tinha colocado o descritivo como primeiro, depois que eu botei o narrativo, para poder falar para vocês que eu não ia priorizar aqui de forma detalhada personagem, tipo de narrador, etc. Ok, vamos lá. Gente, descrever é caracterizar uma cena, um estado não é estado tipo Espírito Santo, não. É o estado da pessoa, se a pessoa está triste, está feliz, está chorando. Um momento vivido ou sonhado por meio da nossa percepção sensorial e de nossa imaginação criadora. Galera, olha só que fantástico para você nunca esquecer na sua vida. Percepção sensorial. Gente, descrever é você usar
o olfato, você usar o paladar, você usar o tato, você usar a visão, você usar todos os seus sentidos. Isso que é descrever, porque quando você tá lá no Dia dos Namorados e você comprou aquela, como que é o nome daquilo, gente, que eu adoro? Suculenta, aquelas florzinhas suculentas, e deu para sua namorada ou para o seu namorado, tanto faz, de presente, caraca, dá para você falar tanta coisa daquela suculenta, porque se você tocar nela, vai ter uma textura diferente. Ela pode ter espinho, ela não pode ter folhinha, ela pode ser grossinha, etc. Se você cheirar, você vai dizer assim, não tem cheiro de nada, tem cheiro de terra. Ok, você está descrevendo. Se você der uma mordidinha... Se você dá uma mordidinha nela, eu já fiz isso, tem um gostinho de... Ah, não, professor, desculpa. Ai, gente, só para provar. Dizem que pode comer. Não, Só não é. pra provar. Não, tem umas que Almocei. podem. Não, gente, tem umas que podem comer, calma. Mas eu não Almocei. vi o negócio, não. Eu dei Delícia. uma mordidinha. Almocei. Aí você sente um negocinho tipo, eu não sei se vocês já viram babosa, mas eu quando criança já comia aquilo sem querer. Meu Deus, né? professora, a senhora comeu baboso, professor. É pra passar no cabelo. Calma, gente, calma. Aí me lembrou Hidratar daquele por gosto, dentro e por fora. me lembrou daquele gosto da babosa. Então, assim, Curasse gente, a coração. olha o que eu fiz com vocês. Eu descrevi, parece que um simples ato de você dar a suculenta, caraca, olha o texto que a gente foi pensando e criando e detalhando. Isso é descrever, isso é a tipologia descritiva. E aí, tem um exemplo aqui, lembra daquele texto que eu vi explicando da narração do seu Antônio? Aí aqui tem mais um trecho daquele mesmo conto, daquele mesmo texto, só que a diferença é que nessa parte da história do seu Antônio, a descrição, gente, olha só, quanta descrição. A aparência de seu Antônio não era das melhores. Fedia ao cheiro de um dia sob o sol e uma boa meia-noite num bar de atmosfera pestilenta. E seu suor tinha cheiro de destilaria. Tinha visíveis, no máximo, 3 dentes na boca, amarelos e querendo desistir, assim como seus companheiros antes dele. Estava sujo e maltratado, ainda que não tivesse maltrapilho. De fato, se algo havia nele de bonito, é essa dignidade humilde de gente trabalhadora. Gente, esse texto é top, tá? É incrível. Então, olha só que descrição maravilhosa do seu Antônio. O autor se preocupou... feio. Não, tudo bem, mas o autor, ele se preocupou em, assim, olha as palavras, fedia o cheiro de um dia sob o sol, olha a imaginação do autor, olha que coisa, né, mais escolhas linguísticas bonitas, e no final caracteriza o seu Antônio como uma pessoa com a dignidade muito maior do que um cheiro, do que um suor, do que um dente, do que tudo. O que mais vale no seu Antônio é ele ser trabalhador e ser humilde, e eu concordo completamente com esse autor. E aí vocês vão concordar comigo, aí há uma parte descritiva, está descrevendo muita coisa do seu Antônio. Portanto, aí nesse trecho, olha só, gente, nesse trecho eu pergunto, qual a tipologia predominante? Vocês, galerinha, vocês enxergam, olha, do início ao fim, descrição. Portanto, o jogo virou. A resposta é descritiva. A tipologia predominante desse trecho é a descrição. Agora, se eu juntasse, olha só, hein? Se eu juntasse isso daí e juntasse com aquele trecho lá do narrativo que a gente leu, e aqui, ó, vou só voltar rapidinho, não vou ler, tá? Só vou mostrar. Juntasse esse da narração aqui, ops, perdão, cadê? Juntasse essa parte aqui, ó, falando da cidadezinha, de que ele envelheceu, com a parte da descrição, a minha pergunta não vai ser qual é a predominante, porque eu estaria errando. Eu tenho que perguntar assim, quais as tipologias
que predominam no texto acima, no texto do slide? Aí vocês vão me responder: narração e descrição. E, professores, se eu inverter descrição e narração, não tem problema, porque se eu não marquei em negrito uma ordem, só perguntei, juntei tudo e perguntei quais, você vai me responder descrição, narração ou vice-versa. A resposta vai estar correta, tá? Bom, aí aqui tem um trecho de Madame Bovary. Madame Bovary é um livro, tá bom? Ele está disponível em domínio público na internet, você consegue baixar, é um clássico. Para quem como que eu vou dizer, um pouco da galera feminista e tudo mais, curte a questão, os direitos das feministas, etc., esse livro também, ele é bem estudado, tá bom? Quando eu estudava, eu sou do Espírito Santo, mas eu fiz o meu doutorado na UFRJ. Uma vez eu participei de um encontro, era um grupo de estudos de pessoas, de mulheres que se consideravam, se caracterizavam, se identificavam como feministas, e eu tive a curiosidade de estudar o que elas estavam estudando, e aí elas estavam estudando esse livro de Madame Bovary, e falando sobre as causas, os direitos das mulheres, ok? Mas, enfim, eu não vou ler esse trecho porque ele é muito grande, eu deixei aqui e estou falando dele para aguçar a curiosidade de vocês e, posteriormente, vocês quem desejar, dar uma olhada no livro que está disponível na internet, em domínio público, de Madame Bovary. Mas esse trecho aqui é para exemplificar a descrição, tá bom? Olha na quarta linha, um bonito leitão assado. Oi? Eu não escutei. Alguém falou. Enfim. Um bonito leitão assado, rodeado por 4 grandes chouriças com azedas. Então, aí um trecho totalmente descritivo. E aí, gente, olha o que eu coloquei também. Não precisa só ser um texto em parágrafos, não. A gente pode ter textos imagéticos, como um cardápio de um restaurante, em que também descreve os seus pratos que estão à venda, como a sobremesa, o prato principal, a entrada, como vocês estão vendo na imagem aí do lado direito. E também classificados, quando você abre um jornal, quando você digita na internet uma parte de classificados, que estão vendendo um terreno, estão alugando uma casa, estão vendendo um boi, estão vendendo um carro, aí você vê a descrição daquele carro, você vê a descrição do boi, você vê a descrição da casa. Isso tudo aí que eu estou mostrando para vocês é também exemplo de gêneros textuais cuja tipologia é a descritiva. O cardápio é um gênero textual, o classificado é um gênero textual, mas voltando lá no início da nossa aula, a gente classifica eles também na tipologia descritiva, na caixinha descritiva. Deixa eu só ver se tem aqui, acho que não tem não, né? Nenhuma dúvida. Costelinha. Deixa eu ver aqui. Gabriel. Não, peraí. Quem tem 3 filhos, gente? Gabriel, professora, tem como fazer uma aula sua junto com a professora de Química? Ia ser a melhor aula. Bom, depois eu penso, tá? Falo com a Aninha aí e a gente faz um aulão aí para vocês. Seria legal, hein? Dá para trabalhar umas coisas de português dentro da Química. Vou pensar, vou refletir sobre o assunto. Deixa eu tomar uma água. Parei aqui de propósito para tomar minha água. Aqui eu vou pular por conta de tentar explicar as outras partes, mas eu vou fazer o mesmo que a narração, tá? A gente, para descrever, além de usar o nosso tato, olfato, paladar, etc., a gente também tem uns recursos gramaticais. Gente, todo mundo aqui lembra do que é adjetivo, né? Que é uma parte da gramática, da morfologia, que você descreve, caracteriza um ser ou alguma coisa. E, obviamente, isso seria, no caso, parte da descrição, tá? Igual tá aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês de Graciliano Ramos.
E verbo de ligação é aquele verbo, na verdade, é o verbo ser, tá bom? Ser e a sua conjugação. Eram. Esse verbo de ligação, ele também serve para você ligar o sujeito e o seu predicativo do sujeito, que é, no caso, a descrição, tá bom? Olha, eram belos e cheios, era antes grossa que fina, era muito vistosa, era bonita, era feia. Aí de Machado de Assis, do conto Uns Braços. Tudo para descrever também, tá bom? Isso aqui. Bom, e além disso, a gente tem a descrição objetiva e a descrição subjetiva. Gente, isso aqui é moleza. A descrição objetiva é quando você retrata uma coisa de forma verídica, real. Então, se eu estou aqui falando com vocês, que eu estou descrevendo um carro que eu estou vendendo, beleza, ele existe. Agora, a descrição subjetiva é aquela que não, digamos assim, não é que não existe, mas está no plano dos sentimentos. Aí você está colocando emoção, você está até exagerando. Chorei rios de lágrimas. Você está exagerando na sua descrição. Isso se chama descrição subjetiva. Temos exemplos aqui para depois vocês refletirem. Pode ficar à vontade, tá? Depois dar uma olhada e perguntar também mais para frente. E vamos para o nosso próximo tipo. O próximo tipo a nossa colega perguntou no início da aula sobre a tipologia expositiva. Gente, a tipologia expositiva é aquela que vai estar na base dos conceitos, da informação. Tanto aí que eu trouxe até um exemplo aqui, nessa capa da tipologia, de um dicionário, tá? Falando o que significa a palavra empatia. Então, quando você lê o significado da palavra empatia, você vê informação, você vê uma definição. Isso é a tipologia expositiva. Simples exposição de ideias, de informações, de definições ou de conceitos. Muito presente em notícias, reportagens e dicionários, tá bom? Aí, mais uma vez, eu vou dizer o seguinte: existe a diferença entre a pergunta qual a tipologia predominante e quais as tipologias. Provavelmente, você vai encontrar na tipologia expositiva, talvez descrição, tá? Dependendo da situação, uma argumentação. Aí a gente vai ter mais do que uma tipologia, tá bom? E aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo da tipologia expositiva. Tá mostrando para a gente como foi criado o telefone celular. E aqui você enxerga informação. Você não fica enxergando contar uma história. Você não enxerga descrever tudo aqui, você não fica enxergando. Olha só o texto. A história do celular é recente, mas remonta ao passado. E as telas de cinema. A mãe do telefone móvel é a austríaca, essa mulher aí, uma atriz de Hollywood, que estreou o clássico Sansão e Dalila. Ed tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência. Ela foi casada com um austríaco nazista, fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia, um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar mudando o canal para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. Um texto, pura informação. Isso é a tipologia expositiva. Ok? Nenhuma dúvida até aqui? Vou seguir, hein? A quarta tipologia é a argumentativa, também chamada de dissertativa, tanto faz, tá? Mas geralmente eu utilizo a palavra argumentativa. E aqui é outra tipologia moleza de você aprender, porque o que é isso? É quando o texto emite uma opinião. Olha a imagem da capa, contra e pró, quem é a favor e quem é contra, sabe? Então, é quando você tem uma crítica, você tem uma avaliação positiva, negativa, acerca de alguma coisa. Você tem opinião.
Resumo: convencer, influenciar, persuadir as pessoas para realizar ações e alcançar objetivos. O texto de tipologia argumentativa consiste no emprego de provas justificativas com o objetivo de apoiar ou refutar teses. O que é uma tese? Tese é um ponto de vista. Envolve raciocínio para provar ou negar proposições. Em resumo, gente, a tipologia argumentativa defende um posicionamento. Ponto. E aí eu coloco para vocês um exemplo sobre a situação do idoso no Brasil, e aí você enxerga um texto repleto de argumentação. Nos países em desenvolvimento, a população idosa aumenta significativamente, e o contraponto, olha aí já a palavra que introduz a argumentação, e o contraponto disso aponta que o suporte para essa nova condição não evolui com a mesma velocidade. Logo, a preocupação com esse novo perfil vem gerando nos últimos anos inúmeras discussões e estudos com o objetivo de fornecerem dados que subsidiem o desenvolvimento, blá, 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 blá. Gente, está claríssimo aí que é um texto que mostra opinião, que está dizendo como a situação do idoso é preocupante, tá bom? A última, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá. A última tipologia é a tipologia injuntiva. Talvez seja a mais chatinha de você ter que pensar, de você ter que decorar, de você ter que refletir sobre ela, de você realmente ter que estudar. Bom, mas vamos lá, que se tiver alguma dúvida, vocês podem me parar aí e falar. A tipologia injuntiva, também chamada de instrucional, é aquela que vai instruir você a fazer alguma coisa. E aí, o que você lembra de quando você escuta essa palavra instruir? Você lembra de propaganda, você lembra de campanha, você lembra, gente, de até jogo. Se você estiver, sei lá, jogando, deixa eu pensar aqui, PUBG, tá jogando PUBG, e aí você, não, PUBG não, deixa eu mudar aqui o jogo. Você tá jogando Street Fighter. Não, eu vou falar do que eu conheço, né? Street Fighter. Aí você quer fazer aquele poderzinho forte, aquele poderzinho... Isso aí, esse negócio aí. E aí você vai na internet e você procura qual é o caminho que você tem que seguir, quais os botões que você tem que apertar, meia lua, sei lá quantas vezes, direita, esquerda, para conseguir aquele poderzinho e matar o seu oponente. Derrubar o seu oponente. Tá bom? Isso aí é tipologia injuntiva. Por que é? Porque é um texto que está me ensinando, está me instruindo a fazer uma ação. E aí eu digo para vocês, dizer como fazer ou realizar ação, descrever e prescrever regras, normas para uso de comportamento. E qual é a grande função da tipologia injuntiva? Para que ela serve? Ela serve para transmitir ao leitor mais do que simples informações. Visa, sobretudo, instruir, explicar, sem a finalidade de convencê-lo por meio de argumentos. O objetivo da injunção não é ficar argumentando. O objetivo é simplesmente te ensinar a fazer alguma coisa. Não é mostrar o lado bom, o lado ruim. Não, ele já é direto, a tipologia é direta, te ensina logo ao que você deve fazer. Exemplo, receita de brigadeiro de chocolate. É só você derreter uma colher de sopa na manteiga, uma panela, etc. Acrescente uma lata de leite condensado, etc, etc. Isso aí, todo mundo aqui, se teve algum aluno que não, ou aluna que nunca leu uma receita, tudo bem, a gente tem aqui no slide o exemplo de uma receita. Mas é claríssimo para nós que uma receita de brigadeiro de chocolate está ensinando a gente a fazer um brigadeiro de chocolate. Portanto, a tipologia
predominante da receita é a injunção, a injuntiva, também chamada de instrucional. E aí, gente, para vocês não ficarem tão na dúvida, não confundir com as outras tipologias, eu coloquei aqui para vocês algumas técnicas, que é a linguagem sempre vai ser simples e objetiva. Por exemplo, na descrição, a linguagem é mais o quê? Detalhista, é mais enrolada, porque a gente está descrevendo. Na injunção, não. Ela é simples e direta, são palavras curtas. Verbos no imperativo. Gente, isso aqui é para decorar. Já teve questão do Enem assim, perguntando, dando um exemplo da tipologia injuntiva e perguntando qual a técnica foi empregada pelo autor daquela campanha para fazer a injunção. A resposta era verbos no imperativo. Tá? O verbo, para quem não lembra, verbo no imperativo é aquele verbo que manda, que te dá uma ordem. Aí vamos, exemplo aí, receita de bolo, misture todos os ingredientes. Olha o verbo no imperativo, misture. Na bula de remédio, tome 2 cápsulas por dia. Tá mandando, tá ordenando, tá te ensinando. Tome 2 cápsulas. No manual de instruções, aperte a tecla amarela, tá te mostrando, tá te ensinando de forma curta, com imperativo. Nas propagandas, coloque esta camisa e arrase. A outra propaganda, compre batom, né? Então, imperativo é a técnica usada para textos de injunção. Para fechar aqui, a gente tem um exemplo de um medicamento, tá? Coloquei aqui, só um exemplo qualquer aqui, eu nem sei, assim, exatamente o que ele faz. A gente, com certeza, aqui, nesse momento, a gente não tem uma tipologia injuntiva, mas eu só coloquei isso daqui para mostrar para vocês, lembrar vocês da bula do remédio. Sabe a bula do remédio que te ensina a tomar o remédio? Igual nesse slide aqui, ó, tome 2 cápsulas por dia. Então, toda bula de remédio, por isso que eu botei essa imagem, não é para vocês olharem para o texto aí, apresentação, uso oral, porque aí a gente vê descrição, correto? Você vê descrição aí, mas na imagem, buscotropil, toda bula de remédio, na parte que te ensina a tomar o remédio, te mostra... Fala, mas não é só ensina a tomar o remédio, mostra alguns efeitos colaterais. A gente tem a tipologia injuntiva, ou também chamada de instrucional. Gente, todo sinal de trânsito é um exemplo imagético de tipologia injuntiva e instrucional. Olha o que o sinal está fazendo. Pare. Tá vendo? Tá mandando você parar. Mandando, né? Então, assim, aquele que fala assim, não estacione também, você é um exemplo de injuntiva, etc, tá bom? Galera, olha só, eu consegui explicar para vocês a diferença de gênero e tipo, consegui explicar as 5 tipologias existentes na nossa língua portuguesa e, ao final dessa aula, eu gostaria somente de deixar explícito algo que eu já falei, que é a conclusão disso tudo. Qual é a conclusão das tipologias? A gente tem tipologias que, claro, serão predominantes em determinados textos, como também a gente pode ter um texto que vai ter todas as 5 tipologias. Acreditem, a gente pode dar um texto aqui que pode ter ao mesmo tempo descrição, narração, injunção, argumentação e exposição. Tá? Esses textos podem existir e, claro, podem existir, sabe, em quais modelos, exemplos que eu posso dar para vocês? Em livros de literatura estrangeira ou até literatura nacional, sei lá, vou pegar qualquer livro, sei lá, o livro A Culpa é das Estrelas. Claro, você tem narração, obviamente, a que manda ali, a manda-chuva é a narração, obviamente, mas a gente tem descrição ali dentro, a gente tem argumentação quando um personagem está falando alguma coisa, emitindo uma opinião, a gente
provavelmente tem uma injunção, quando tem um imperativo, uma ordem, algo nesse sentido, tá? Então, essa é a conclusão dessa aula. A gente estuda separada as tipologias, porém, a gente pode encontrar todo mundo junto. Gente, no Enem, na prova minha, ou em qualquer prova que vocês fizerem fora do IFES, fiquem tranquilos que a pergunta é muito clara. Ou vão te perguntar assim, qual a tipologia predominante do trecho acima? Aí você vai ler aquele trecho, vai interpretar e vai marcar qual é a predominante. Exemplo, narração. Ou a pergunta vai te perguntar assim, quais as tipologias estão presentes no trecho acima? Aí você vai analisar, vai ler e vai achar, por exemplo, narração e argumentação. Aí você marca a sua alternativa, ok? Então, só tem essas duas perguntas. Ou te pergunta a que manda, ou te pergunta aquelas que estão ali, tá? E não tem erro, não precisam ficar, nossa, é muito difícil, não é. Se você decorar o básico, igual eu expliquei, o que é cada uma, e ver os exemplos, vocês vão enxergar tudo aquilo que eu expliquei nos exemplos. Então, a partir de agora, durante esse resto de semana e semana que vem, vocês vão para o AVA, olhem os slides, resumam, olham o conteúdo mais à frente, que já tem um slide sobre gênero textual, alguma coisa sobre e-mail, tá bom? E aí, na próxima semana que vem, a gente vai ter nosso atendimento, estou disponível para as dúvidas, mas se alguém hoje quiser me mandar dúvida, já manda e-mail para mim, tá bom? Já pode me procurar, que eu resolvo a dúvida para você. À vontade, fica à vontade. E na nossa próxima aula síncrona, vou comentar esse exercício de tipologia. Embora já tenha um gabarito, eu gostaria de comentar alguma coisinha lá, tá bom? E falar um pouquinho sobre gênero ainda, que eu deixei um slide lá, e-mail, tá bom? Coisas bem básicas, que vocês já vão ter visto. Então, pode estudar tudo que já está disponível para vocês no AVA. E esse tudo, mais uma vez, eu digo que está bem simples, tá? Foi um prazer falar com vocês. Estou aqui, tá? Vou ligar de novo, porque hoje é o nosso momento de apresentação. Gostei muito da interação de vocês, tá? Muito obrigada por isso. E nas próximas aulas, como eu disse, eu já não terei esse momento de ligar a câmera, tá? Por conta do que eu expliquei, de gravar, do meu direito de imagem e tudo mais. Porém, eu já fiz aqui esse teste somente com áudio, com vocês, né, quando eu desliguei a câmera, e também ficou bem bacana, não tivemos nenhum problema, tá? Muito obrigada, tenham um bom dia, um bom resto de semana, Tchauzinho. Tá? Tchauzinho, professor. Um beijo, foi um prazer, viu? Professor, um abraço, um beijo, um queijo, até mais, goodbye. Beijo, Henrique, até mais. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.